Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste e nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos aqueles que nos assistem e nos acompanham semanalmente. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema nesse trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 10, nós vamos estudar o tema Mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade. No início da trajetória da igreja primitiva, o falso testemunho e a mentira eram considerados atitudes perversas que feriam diretamente o 9º mandamento, cuja sentença também deveria ser severa. Ananias e Safira deram um valor expressivo à igreja, afirmando que era o total do valor da propriedade que eles tinham vendido. O apóstolo Pedro foi incisivo e os repreendeu, dizendo que eles não tinham qualquer obrigação de dar tudo. Você entende? Mas o pecado de ambos consistiu em dar apenas uma parte, alegando que tinham dado tudo o quanto possuíam. Embora muitos pensem que o 9º mandamento tem sua conotação e aplicação aos contextos jurídicos, onde uma testemunha tem a obrigação de dar informações sobre o seu próximo, o falso testemunho tem a ver com as relações sociais. O intuito de Deus é claro, que a verdade seja sempre dita. O comentário bíblico Beckham diz que enquanto o roubo nos priva da propriedade, a conduta da falsa testemunha nos rouba a boa reputação. Seja no tribunal ou em outro lugar, nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Não devemos divulgar um relato até que verifiquemos sua veracidade. A repetição da fofoca é imoral. Antes de falar, devemos averiguar a correção do que dizemos. Veja, nem sempre as pessoas fazem isso. Elas continuam transmitindo aquilo que ouviram, mas não buscam saber de fato os fatos, se é verdade ou não. Há ocasiões em que, mesmo falando em informações verdadeiras, elas não devem ser propagadas. Isso mesmo, porque a quem interessa? Com o intuito de transmiti-la. Não temos a obrigação de anunciar a todos o que sabemos que é a verdade. Mas quando falamos até onde sabemos, sempre devemos dizer a verdade. Entende? A gente não é obrigado a falar tudo que a gente sabe, mas quando a gente fala, nós devemos falar a verdade. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez, juntos, poder estudar a tua palavra. Deus nos abençoa e que o estudo de hoje possa nos ajudar a não só compreender a tua vontade para a nossa vida, mas possamos também aplicá-la, ó Deus, para que sejamos bem-aventurados em tudo que fazemos, que falamos, e que o Senhor possa estar sempre nos abençoando a nossa conduta. Nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. O problema é que a sociedade atual de hoje se habituou a dizer falsos testemunhos como uma forma de mentira piedosa. É muito comum encontrar nas relações sociais de hoje em dia pessoas que estão com as suas vestes inadequadas. Mas alguém diz, olha, está giro, como diz aqui em Portugal. Isso combinou muito com você. Ou quem sabe, ao visitar uma família amiga, e no almoço a comida está salgada, ao invés de dizer a verdade, diz que a comida está deliciosa. Quem nunca passou por essas experiências, não é? É muito difícil.
Por outro lado, afirmar que a pessoa está mal vestida e tem um péssimo gosto, ou dizer a verdade sobre o exagero do sal em uma refeição oferecida com tanto carinho, pode agredir quem amamos. Ficamos com os falsos testemunhos, com as mentiras piedosas ou com a verdade? É uma saia justa, não é? Realmente é difícil. Bem, a verdade precisa sempre ser dita, mas com o tempero do amor. Você entende? Algumas vezes, as meias verdades prejudicam mais do que as mentiras francas. O amor, porém, guarda-nos tanto da mentira aberta, ou seja, falar abertamente mentiras, quanto das meias verdades. Como foi dito, devemos sempre buscar falar a verdade temperada com amor. O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma punição de 1 a 3 anos de reclusão aos que levantam falso testemunho. O sistema jurídico hebraico era baseado no testemunho. Um falso testemunho poderia matar. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 ao 19. Até nos dias atuais, espalhar falsas notícias, ou comumente chamada fake news, e dar falso testemunho ainda é um pecado contra não apenas a nação, mas contra o próprio Deus. Êxodo 23, verso 1. Cabe destacar que aqui em Portugal, igualmente, temos o artigo 359 e o 360 no Código Penal, que pode ser punido com a pena de prisão até 3 anos ou com a pena de multa para os crimes de falsidade de depoimento, declaração ou testemunho. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 59 ao 61. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Observe que todo o conselho composto dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões e dos escribas procuravam falso testemunho contra Jesus, para poder lhe dar uma morte ou dar-lhe a sentença. Esses líderes estavam tão determinados a matá-lo que aceitariam qualquer falsidade que pudesse levá-lo à morte. Eles, desta forma, estavam violando a própria lei. Mas todos os esforços falharam, pois as falsas testemunhas não conseguiam chegar a um acordo em suas histórias fabricadas. Veja, quão terrível, que situação, né? Eles queriam, a qualquer forma, de qualquer jeito, matar Jesus. Até que, finalmente, 2 fizeram a mesma acusação. Elas acusaram Jesus de ter dito: eu posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. É evidente que Jesus nunca tinha dito isto. Na verdade, Jesus falou algo parecido. Você pode observar que essa acusação era uma deformação, uma deturpação das palavras ditas por Jesus. Quando Abraão, por causa da fome, desceu ao Egito em busca de comida, com medo que fosse morto pelos egípcios, instruiu a Sara, sua esposa, a dizer a Faraó que era sua irmã. As consequências desta meia-verdade trouxeram dano a Faraó e à própria Sara. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. Mais à frente, o patriarca repete o ocorrido, alegando que a sua esposa era de fato a sua meia-irmã, por parte de pai. Orientou mais uma vez a Sara que dissesse a Abimeleque, rei de Gerar, que era a sua irmã. Gênesis 20, versículo 1 ao 18. Ao que tudo indica, Isaac, filho de Abraão e Sara, aprendeu que as mentiras técnicas funcionam em meio às tribulações relacionais, pois ele induziu a Rebeca, que não era
meia-irmã a lançar um falso testemunho de grau de parentesco ao rei. Gênesis 26, do 1 ao 11. São exemplos bíblicos como este que devemos pedir a Deus que nos livre deste mal. Usar meias-verdades, falsos testemunhos para sobreviver os dias maus tem sido o péssimo exemplo dessa sociedade. Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Oremos para que os nossos lábios sejam bênção nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, versículo 22. Pois as consequências dos que optam por falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ter implicações gravíssimas. Existem algumas situações delicadíssimas que necessitam de uma visão mais ampla para o nosso julgamento. Um simples olhar e uma rápida decisão podem nos levar a conceituar tal decisão como errada e até um pecado diante de Deus. Entretanto, houve no passado algumas situações que não correspondem a um bom testemunho, mas de certa forma, ao serem suscitamente analisadas, descobriremos que trouxeram benefícios. Observe se esse não foi o caso de quando o faraó do Egito ordenou que as parteiras matassem os filhos do sexo masculino dos hebreus assim que nascesse. Êxodo capítulo 1, versículo 16 ao 21. Elas sabiam que por temor a Deus deveriam dar falsos testemunhos. Elas disseram que as mulheres hebraicas eram muito fortes. Ainda que fosse verdade, era de fato uma falsa justificativa. Contudo, o que nos chama a atenção é que Deus aprovou tal atitude das parteiras. Êxodo 1, verso 20. O princípio aqui é que o próprio Deus concorda, é a preservação da vida. Imagine a polícia batendo a porta de um morador e perguntando onde se esconde o líder do tráfico de drogas da localidade. Se o morador souber e apontar a localização, o bandido pode ser preso, mas sua vida correrá grande perigo, pois a vingança em falar a verdade poderá custar possivelmente a sua vida, a de sua família ou até a permanência na comunidade. O que dizer de Raabe, a prostituta de Jericó? Ela não só escondeu os espiões de Josué, como também disse que não sabia qual a direção tinha tomado. Josué 2, versículo 1 ao 24. Qual a intenção de Deus em não nos dizer se a atitude de Raabe foi correta ou imoral? Só mais tarde vemos Raabe ser privilegiada por Deus ao entrar na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 5. Fazer parte da galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 31. E Tiago afirmar que a sua obra demonstrou que tinha fé no Deus dos hebreus. Podemos considerar que a atitude de Raabe é exemplo para nós nos dias atual? Afirmamos que não. Alguns defendem que Raabe era incipiente na fé e que um cristão experiente jamais cometeria tal atitude. Mas certamente foi o melhor que ela poderia ter feito na ocasião, principalmente no que tange à preservação da vida. Vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 23, versículo 1 ao 3. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. O comentário do Antigo Testamento de Champlin diz que parece que o objetivo central deste mandamento é a proteção ao sistema judicial. Os tribunais seriam inúteis se os homens chegassem ali para mentir. Se tiver que ser feita uma acusação contra uma pessoa e se o acusado tiver que se defender,
a verdade terá que ser dita por ambas as partes, sob a pena da justiça naufragar. Mas esse mandamento também se aplica às questões individuais. A sociedade em geral perturba-se quando as pessoas saem a espalhar mentiras e calúnias sobre os seus semelhantes. O trecho de Êxodo 23, verso 1, condena o falso testemunho em nível pessoal. Jamais podemos afirmar que a Bíblia coaduna com a mentira, mesmo em casos de sobrevivência ou na situação em que o mentiroso corre risco de morte. Entretanto, devemos observar com cuidado cada caso e nunca prejulgar antes de uma análise acurada, pois possivelmente iremos incorrer em uma situação de falso testemunho daquele que apenas está lutando para sobreviver e obedecendo a Deus acima de tudo. Paulo é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira. Efésios 4, 5. Jesus diz que a palavra do discípulo sempre deve ser sim, sim, não, não. E qualquer afirmação além disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Portanto, se for para pré-julgar, ainda que seja uma meia-verdade ou um falso testemunho, antes façamos o julgamento de nós mesmos. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, e lê também João capítulo 8, versículo 3 a 11. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. Brincadeiras à parte, a sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia. O combustível das redes sociais são os boatos. Por que será que o 9º mandamento não é suficiente para combater as difamações? Talvez porque exista sempre alguém que se sinta bem em ouvir o falso testemunho. O ímpio atenta para o lábio impuro. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios 17, verso 4. A maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Possivelmente, a intenção dos testemunhos em nossa igreja seja para produzir fé nos que ouvem. As conquistas das nossas vitórias certamente atraem a atenção de muitos, na esperança que aconteça o mesmo com os ouvintes. Entretanto, mais importante que um testemunho é que este seja verdadeiro e não apenas sensacionalista. O Evangelho do Senhor Jesus pode ser anunciado de várias maneiras. Dentre tantas, destacamos o testemunho com a prática de vida. Não há necessidade de falar para pregar o Evangelho. Basta dar um bom testemunho com a própria vida. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, versículo 23. Ou seja, é possível que alguém diga, ao nos ver passar, ali vai um homem de Deus? Ali está uma mulher abençoada por Deus? Mas se as palavras forem necessárias para testemunhar o que Deus é capaz de fazer por nós, digamos, como o apóstolo Paulo, que o Senhor é testemunha da verdade com que anunciamos o reino de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 ao 5. A sociedade atual tem enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo e, com isso, proferir bom testemunho dos seus atos e do seu próximo. Somente os seguidores do Cristo conseguem entender o 9º mandamento. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
João 14, verso 6. Por fim, a maioria das culturas hoje em dia mantém uma distinção entre aquilo que é dito de forma geral, diferentemente do perjúrio, que sempre é ilegal, sob lei penal e passível de punição. Da mesma forma, historicamente falando, o povo de Israel, ou na tradição judaica, foi feita também essa mesma distinção, sob dito de forma geral e o perjúrio. Por um lado, prestar falso testemunho ou perjúrio sempre foi proibido com os mandamentos do Decálogo. Mas, por outro lado, aquilo que era dito de forma geral, reconheceu-se em algumas circunstâncias ser admissível ou até ser louvável, quando era uma mentira, e isso foi feito enquanto não sob juramento, não era prejudicial a alguém. Embora não haja de forma declarada, direta ou formalmente na Bíblia Sagrada um mandamento contra a prescrição, não mentirás, todo o arcabouço da lei mosaica dos 10 mandamentos conflui nesse mérito. O povo de Deus é chamado a viver em santidade, e isto requer viver ou falar a verdade, rejeitando a mentira. De forma semelhante, no Novo Testamento, em suas várias preleções, o Senhor Jesus Cristo afirma o mérito absoluto da verdade. Para pensar e agir, você entende que a verdade deve ser dita em qualquer lugar, a qualquer momento, independente das circunstâncias e para qualquer pessoa? Se, por exemplo, um médico dizer a verdade ao seu paciente, que inspira cuidados extremos, já quase em estado terminal, será que o quadro clínico do enfermo se agravaria ainda mais, ocasionando sua morte antes do previsto? Jesus disse que, além de nos salvar, veio até nós para dar testemunho da verdade. João 18, verso 37. Antes de sua ascensão, o Cristo nos encarregou de ser suas testemunhas. Atos 1:8. Estamos, de fato, exercendo este comissionamento? O testemunho da igreja atual tem sido verdadeiro? Ainda existem falsos testemunhos como os de Ananias e Safira em nossas igrejas? São raros os cristãos que anunciam a verdade? Atos 5, 41 a 42. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar um link que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e você não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B de Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação. Aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não encontre, procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Bem, para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber e ter acesso a esta palavra. Vem conosco. Até a próxima lição. Fique na paz. Deus te abençoe.